Hermanitos queridos, que bendição, um miércoles mais de vida que o Senhor nos ha regalado. Besitos. Hola, hola, hermanitos, bienvenidos. Mira, Jerônimo. Que Dios los bendiga. Tá Jerônimo, tá Vanessa, tá todos hoy. Hola, hola, bienvenidos a nuestra reunión online, en línea. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Nuestro primer miércoles de invierno, damos gracias a Dios por este día y por todos los que están allí sumándose. Padre maravilhoso, bondadoso Deus, todo-poderoso, queremos rendir glória, honor a Ti. Celebrar Tua fidelidade, Tua justiça, Tua bondade sobre nossas vidas. Tu eres poderoso, maravilhoso. Que bom eres Tu, Senhor. Receba nossa adoração nessa manhã, nesse dia esplêndido e hermoso que Tu nos has regalado. Así es, damos gracias a Dios y adoramos el nombre de Jesús. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré.
creyendo que Dios está en medio nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sentir, aunque nosotros estemos en la iglesia, ustedes en sus hogares, pero Dios habita en medio de la unión. Así que si te estás sumando, bienvenido, que vamos a cantar ahora a Jesús. Gloria y vamos a cantar a Dios. esos coritos antiguos de fuego que con este frío, esta semana de hora polar tanto necesitamos. Bueno, es por ahí. El fuego. El fuego. Fire, fire. Bueno, y empecemos. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser.
ustedes que en su casa están calentitos, yo estoy entrando en calor ahora. ¿Me dan un minutito para tomar agua? Ahí El está, acá fuego. estamos. Mientras tanto saluden ahí, a ver si hay alguien que se está sumando. Tanto fuego. Entramos em calor, porque o Senhor nos garantiza a vitória. Eso mismo. Ay, ay, ay. Me quedo sin aire. Pero no pasa nada. Seguimos. Seguimos firmes. Y como decía acá el pastor, esta hermosa canción habla de la victoria que Dios nos da. ¿Sí? Nombra algunos pasajes de la Biblia y es lindo recordar cómo Dios obró en el pasado y lo sigue haciendo en el presente en nuestras vidas. Así que si te estás sumando, bienvenido. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna era calor. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer, juntos te alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer, juntos te alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Así es, nuestra es la victoria. Si estamos calmados y tranquilos y dejamos que Dios pelee por nosotros. Bueno, bienvenido si te estás sumando, si estás llegando en este momento.
a esta reunión. Como digo siempre, quizás nos ves, solo nos escuchás, por ahí escribís y después, bueno, digo escribís, saludás y te pones a hacer tus cosas. Los que están cocinando, los que están descansando, los que están tomando unos mates, bueno, sean todos bienvenidos a esta reunión. Como les decía al principio, que estamos quizás separados físicamente, pero unidos en un mismo sentir. Y qué bueno poder rendir nuestro corazón al Señor y decirle a Jesús que Él lo rompa y lo haga de nuevo, ¿sí? Así que antes de escuchar la palabra de Dios, te invito a que podamos adorar al Señor entonando las estrofas de este corito tan antiguo pero tan lindo, ¿sí? Yo quiero ser, Señor amado, como ese barro en las manos del gran alfarero. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. ¡Qué hermoso! Bueno, una vez más te digo bienvenido. Si te estás sumando ahora a la reunión, no te vayas, porque a veces también yo noto eso, que están muchos mientras cantamos y cuando llega la palabra, desciende el número. No. Que ahora llega lo más lindo, lo más importante, la palabra de Dios. Mais importante, hermanos, Muy buenos dias, hermanos! Friozito na cidade de Montetingolo, esse dia hermoso desse miércoles soleado, cielo celeste, dia lindo, 24 de junho del ano de 2026. Quero compartilhar essa palavra de paz de Deus para a tua vida e, por suposto, primeiro é para a minha vida. Palavra esta que se encontra no Salmo de número 90. Já pido esteja que se inscreva ao canal, deixe seu like. Pastor! Hace muito o pastor não pede nas predicações isso. Vamos falar um pouco desse Salmo de número 70, que aí nós outros podemos observar que é um Salmo de Moisés. É um Salmo de Moisés. Não é um salmo que atribui a Moisés, realmente é um salmo de Moisés. E supõe esse salmo
en la lista del primeiro salmo, de los primeros salmos, de los salmos mais antigos del livro de Salmo. Não? Há outros salmos que estão em outros lugares da Bíblia, ou ditos de Abraão, ou mesmo frases ou ditos de outros autores que não está relatado no livro de Salmo, pero que é um poema, não é uma música, pero relatado, esse seria o salmo mais antigo, por assim dizer, não? Poderíamos dizer que é o salmo mais antigo, é o salmo 90. Pero que especificamente vamos falar hoje nessa predicação? Vamos falar do tempo, porque justo ayer foi um velatório e, como sempre, quando vou a velatórios, eu reflexiono bastante acerca da vida. Principalmente depois que volvo, não? Vejo as pessoas, alguns choram, outros se contêm, alguns às vezes tentam falar algo para reír-se, porque isso tem que ver com um mecanismo de defesa do cérebro, não? O cérebro às vezes não suporta tanto dolor. Depois você google e busca essa informação e para tentar compensar esse dolor, ele se ri. Quando era para chorar, não? Hacemos um chiste e tentamos trazer um momento de felicidade em meio de tanta tristeza. E eu me quedava pensando acerca da vida. Não? E nada melhor expresso no Salmo de número 90. E, por suposto, não vou falar solamente do tema de la vida em si, de viver ou morrer, porque isso seria muito pobre, muito pouco, não? Vamos falar de lo que é a vida em si. Que é a vida? Que é viver? Então, se vamos falar de soberba, vamos falar de orgulho, não? Vamos falar de lo que é viver e viver bem, lo que deveria ser ele viver para o crente, ao menos, não? Ele viver bem, a bendição de viver, o que realmente Deus nos ensina, o que é a vida. A vida, já ponto 1, é Jesus. Jesus é a vida. Jesus, ele disse para que nós outros vivamos nossos dias, e ele nos dá como? Ele nos dá parâmetro, no Sermão da Montanha, por exemplo, está cheio de parâmetros aí, quando ele habla bem-aventurados, ou seja, bem-aventurado é aquele que vive bem. Quem vive bem? Aquele que ama, que perdona, aquele que ajuda, aquele que é pobre de espírito, que sabe que é pobre de espírito. E o pobre de espírito, ele está sempre buscando a Deus, já que ele tem essa consciência de que ele é pobre de espírito, que ele não pode por si mesmo, por seu próprio mérito, por seus próprios recursos, buscar a Deus. E então ele clama ao Senhor, ele pede a Deus. E nos vai ensinando, tratando desse tema de lo que é a vida. Acá é salmo, por suposto, salmo em si, ele hace contrastes increíblemente, não, aí grandes aí acerca de lo que é a vida, hablando da eternidade de Deus, não, como tema central, e a transitoriedade humana, que o homem hoje está e amanhã o homem não está mais, que somos tão efímeros, não? Passageiros, vale a redundância, porque é o mesmo. Pero nosso orgulho é tão grande, como diria nosso irmão Santiago, nossa boquita se jacta de coisas tão grandes quando somos tão pequenos. Agora, Deus, em tudo isso, Deus sigue sendo Deus. E nos hace pensar um pouco sobre esse tema recorrente em las perguntas cristianas, em los problemas no coração de la gente. Se Deus era tão bueno, por que deixou que me passara isso? Ou por que a guerra? Por que estão mandando bomba? Já no Oriente Médio está morrendo ninhos inocentes. Se Deus é tão bueno, Deus não está vendo? Por suposto que Deus está vendo. Pero Ele quer que tu e eu interceda. Interceda, não somente em oração, que tu e eu levantamos a bandeira, que tu e eu gritemos
que a guerra se termine, que tu e eu vivamos em paz e busquemos acordos de paz. Então, Deus, ele não tem culpa por nossos erros, por nossos pecados, por nossas debilidades, por nossas... Eu uso a palavra estupidezes, porque não tenho outra palavra em si para usar, não sei usar outra palavra. Pelas nossas burradas, não? Nossa maneira errônea de ver a vida, de viver a vida, de entender a vida. E esse salmo habla tanto de la vida, tanto del tempo. Eu digo como usar o tempo que vivemos na terra. Era tantos títulos, eu pus só el tempo para referir-se à la vida, ao tempo que vivimos acá, porque nós outros vivimos acá essa transitoriedade de passagem, olvidando-nos que somos eternos. E estamos acá querendo agarrar. Essa botella existe porque eu posso tocar, agarrar, classificar, é de plástico, material, adentro tem água para eu beber. Essa lâmpada é de LED, por isso pode pôr na mão, ó, não está caliente. Se me saiu. Pastor, para que fazer pela mão? Essa lâmpada é de LED. E, bueno, tem lá composição tal, tem lá energia elétrica e tudo mais, não? E queremos classificar tudo e saber todo, pero nos olvidamos dele eterno, nos olvidamos que Deus é Espírito, como ele diz em João 4, importa que os que busquem a Ele, os verdadeiros adoradores, adorem a Ele, e lo hagam em Espírito e em verdade. E quedamos tão presos a esse tempo, a esse espaço cá, nos olvidamos da eternidade, do que é Deus. Deus é eterno. Vamos a essa hermosa oração para a modo introdutório, não? Oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, tu nos has sido refúgio. Ou seja, ele já empieza entendendo e ponendo diretrizes, bases sólidas, não? Tu nos has sido refúgio de generação em generação, ou seja, não foi a mim, sino a várias pessoas antes de mim. Antes que nascessem os montes e formasse a terra e o mundo, desde o siglo e hasta o siglo, tu eres Deus. Ou seja, está falando já de la grandeza de Deus, não de lo que estudamos em teologia, os atributos de Deus, não? Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, Deus é eterno, não? E então ele empieza a falar do problema humano, não? Do versículo 3, de 3 a 11. Primeiro, versículo 1 e 2 demonstra a Deus, essa eternidade de Deus, esse Deus que era, és e sempre lo será, alfa e ômega, princípio e fim, não? Tudo isso que habla, inclusive, em Apocalipse. E então vocês empiezam a falar a nós outros e nos a se entender acerca de lo que é Deus. Não está sendo tanto frio, não, aqui não, porque eu estou com a estufa prendida. Quanto está sendo, cara? Quantos graus? -3? Não pode ser -3? Para... 11. Aí tá. Tá medindo meio isso? Assim, 11. 11,1. Aí tá. Agora vamos ao versículo número 3, de 3 a 11. Habla de la fragilidade humana. Não, desse tempo, esse tempo que passamos acá, por isso pus o tempo, estou falando da vida, o tempo que passamos acá, é isso que estou falando. Esse tempo que passamos acá, em nossas vidas, hermanos, somos frágeis. Se não tiver a estufa prendida acá, eu creio que eu já... E bater tudo congestionado, o frio me ia bagarar, por mais roupa que eu vesteira, não ia suportar que dá cá, porque está sendo frio hoje. Não, e todavia é um frio muito pouco, muito básico, comparado a hermanos que estão já
Rússia, não? Rússia, onde países que vivem, lugares onde vive gente, porque se bem que Antártica é o continente mais frio do mundo, não? O Polo Sul é mais frio que o Polo Norte, aunque você não lo creia, depois busque. Pero o Polo Norte é mais habitável, não? Na zona que os países que estão cercando mais ao Polo Norte são países que estão habitados, então a gente vive aí às vezes barro 50, não? Barro 50 graus, menos 50 graus, barro zero, é demasiado frio, não? É, se tira é água antes de cair no piso já cai congelada, não? Água caliente que acabou de hervir, tira pela ventana e pum, quando cai, já cai uma pedra. Então, esse ser humano é tão básico, tão. Mira, volves al hombre até ser quebrantados e converti-os, e diz, e converti os erros de los hombres. Esse é o mensagem de hoje, é para que tu se converta, não se converta a Deus. Porque mil anos delante de tus olhos são como o dia de ayer que passou, mira, nós outros comparado a Deus, não? Arrebata como la torrente de água, são como sonho, como la erva que cresce em la manhã, la manhã floresce, cresce, ela tarde é cortada e se seca. Assim somos nós outros, não? Nosso tempo em la terra. Porque com tu furor somos comprimidos e com tu ira somos conturbados. Pusiste nossa maldade delante de ti, nossos erros à luz de tu rosto, porque todos nossos dias declinam a causa de tu ira. Acabamos nossos anos como um pensamento. Ou seja, não, hoje eu estou pensando na cara, daqui a pouco nossa mente não para de pensar, não. Estou pensando na cara em algo, daqui a pouco estou pensando em outro. E outra coisa, um rato mais já estou pensando em outra, e nosso pensamento se vai. E Deus, ele está falando de sua grandeza por meio desse salmo, inspirando o seu erro a nos escrever. Hermanos, por que somos tão soberbos? Por que somos tão avaros? Por que somos tão mesquinos em trato, na relação? Por que somos tão superficiais, egoístas, narcisistas? Que geração narcisista que estamos vivendo? Que característica tão peculiar nesse ser humano hoje é o narcisismo? Que difícil falar com alguém e que esse alguém não hable de si. Que difícil é que alguém aceite uma crítica e que essa crítica seja construtiva e que a pessoa tome como construtiva. Que difícil. Porque nos cremos perfeitos, pero o Criador nos está falando, mira, nós outros não somos nada, somos fragilidade. Nos declina a causa de tua ira. Os dias de nossa idade são 70 anos. Quiçá. E se lo mais robustos são 80, quiçá alguém chega a 80. Pastor, pero Amélia já tem 89. Me parece 89 a Amélia tem, não? Amélia, desenha aí, põe na descrição, Amélia. Quantos anos tem? Não sei se é 89 ou 85, 86, não importa. Minha bola morreu com 86, me parece, 85, 86. E pero já a bola morreu com 77, me parece. Pero meus bisabuelos morreu um com 103 anos e o outro, se não me engano, foi 105. Ou seja, meus bisabuelos nasceram todavia já tava Beethoven tocando, tava Beethoven tocando. E eles nasceram, não, tá pouco Beethoven, tava, vamos dizer, Schumann tava vivo. E meus bisabuelos por aí escutaram, não? Antes da rádio, eles viram a rádio, não chegaram a ver a tele, não? Ou chegaram? Sim, me parece que sim, chegaram a ver a tele. Ou seja, não sei se tu vendo uma tele não, porque a tele recém estava chegando. Pero, hermanos, quizá alguém, estou dizendo tudo isso, que quizá alguém passe de los 80, por suposto, isso acá é uma
não és algo que é firme e duro, que não pode, ou seja, todos vão chegar a 70, e todos não passarão de 80. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Está dando um exemplo que nossos dias, que são 70 anos, ou que são 1000 anos comparado a uma eternidade, não? Com todo, se o trabalho és molesta, perdão, se fortaleza és molesta e trabalho, porque pronto passa, e volamos, e nos vamos, e desaparecemos. E de onde queda nossa, entre comillas, humanidade, nossa ciência, nossa tecnologia, nosso trabalho, fruto de nossas manos, nosso intelecto, nossa psique, nosso eu sei, sapiental, esse homem animal, sapiental, uma mescla de animal, porque às vezes é solamente isso que hacemos, tomamos a decisão de sermos animais em nossas decisões, e às vezes tomamos a decisão de pensar. Por isso, irmãos, temos que buscar viver uma vida em Deus, uma vida plena, uma vida llena de graça, de amor, de bendição. Porque nossos anos, os mais robustos que só chegam aos 80, depois de passar isso, é problema, é dolor, é dolor nos ossos, não? Os irmãos na igreja que são mais grandes sabem do que estou falando, atravessam por problemas nos ossos, problemas no coração, circulação, pele, em todos os lados. Dificilmente chegamos com tanta saúde, sempre temos um problema. Por quê? Porque somos vulneráveis. Temos que entender que dependemos totalmente da divindade, de Deus, e sacar essa soberba, esse orgulho, esse enojo, essa falta de amor, de compreensão. Devemos clamar por sabedoria, que é o que impeça a ser. Não, o salmista cai na ficha dele, salmista. Ele sigue dizendo no 11, hace essa pergunta, não? Quem conhece o poder de tua ira e tua indignação, segundo que deve ser temido? Ou seja, nós outros não podemos nem conhecer, não? Porque é como, não sei, Deus pensa em desaparecemos, depois pensa em aparecemos, com toda uma história, algo incrível, não? O que Deus pode ser. Não passa nem em nossas cabeças. Pero o salmista empieza a clamar, a pedir, ó. Mira como os tempos verbais cambiam, não? Ele empieza a dizer, ó, ensina-nos. Ensina-nos de tal modo a contar nossos dias, que tragamos ao coração do que mais necessitamos. La sabedoria. E o que é a sabedoria? É que dar meditando? É estudar na República de Platão? Na República de Platão. Estou estudando porque tenho que dar. Hoje temos que dar um parcial, não? Na República de Platão, somos filósofos, somos tão inteligentes, somos. É o Estado, não? Aí diria aí Platão, aí, lá em la conversa, relatando a conversa aí com Sócrates, Maximandro e todos os ticos aí que estavam com eles aí, filosofando. Como que deve ser, o que é a justiça, não? E como que deve ser o Estado perfeito, governado pelos sábios. E nisso eu tenho razão, pero quem é sábio? Quem é sábio? Quem é sábio entendido, como diz já Norte-Amando Santiago, é o que refrena a sua língua, é sábio e entendido, não? Quem é ele sábio? Eu concordo com eles que deve ser sábio. O sábio deve governar. Se tivermos algum presidente sábio algum dia, não sei, creio que nunca tuvimos na história, mas se tivermos um presidente muito sábio, ele vai governar e será um ótimo governo. Um ótimo governo é um governo bueno para todos, não somente para um grupo. Se é de direita para os de direita, ou se é de esquerda para os de esquerda. O governo bueno é o governo que governa para todos. Porque essa é a definição de governo, não? É governar para todos, para que todos se sintam representados. Porque o governo nada mais é que isso.
é isso, é representar o povo, os governantes, não? E o governo é trazer equidade, trazer paz, trazer recursos econômicos, cognitivos, de estúdio, não? Quem é sábio? Ora, por suposto, nessa, eu concordo com Platão nesse livro que, por suposto que sim, um sábio governar seria bueno os sábios. Pero quem eram os sábios? Eram os filósofos. Pero os filósofos estavam llenos de orgulho, de sofismo, llenos de egoísmo, egocentrismo, e haviam estudado toda aquela educação que, por sua vez, como diz meu livro Platão, estava manipulada essa educação por el governo. É governo, é grupo de pessoas que governava, ditava o que deveria se estudar. Nada cambiou, hoje passa o mesmo, não? Pero isso parte, pelo que o Senhor nos está ensinando, que está pedindo acá, clamando o salmista ao Senhor, que é o que eu também quero, assim se clamou hoje, quero que ustedes hagam esse clamor em sua casa. Ensina-nos, ensina-nos. Pedir a Deus que nos ensine e que traga a nosso coração sabedoria, porque a sabedoria é actuar com inteligência, é pôr a inteligência em prática, é a prática da palavra de Deus, é a prática do amor, del perdão, da bendição, é a prática da leitura bíblica, dele esforço por lograr algo, é a prática de celebrar a vitória, tu vitória, celebrar a vitória de tu hermano. Um par de miércoles atrás, eu não sei se é 4 miércoles atrás, ou 5, eu disse, é mais fácil chorar com os que choram, não que se alegrar com os que cantam. É mais fácil compartilhar a derrota, o problema da pessoa, que vê a pessoa feliz porque logrou. A pessoa feliz porque logrou, às vezes nos produz uma certa envidia, um certo problema. Por que ele logrou e eu não logrei? Por que ele pude e eu não pude? Não? Então se empeça a comparação, empeça os problemas, empeça realmente essa envidia. Não tem outra palavra para definir, não? Essa comparação que nos leva à envidia, a ter mala onda, malos sentimentos. Volva-te, ó Jeová. Até quando? Até quando? Não era o clamor, e também pensar também no que viveu Moisés, pobre Moisés, não? Pobre Moisés, nasceu como escravo, não? Nasceu como escravo, com sentença de morte, porque era para matar todo o ninho, pero a mamãe dele, astutamente, não? Usando a sabedoria, pôs a inteligência em prática, agarrou um ninho, isso, um canastrito, calafacionou, aí o canastrito calefacionou, não? Calafacionou, deve ser, de pôr o pegamento, um barrito, um lodito para que quede durito e põe o canastrito e que possa flotar, não? De mimbre, que possa flotar no rio Nilo, e terminou que Moisés foi criado. Pero foi criado por la hija de Faraó, maravilhoso, tá tudo bem, pero ele não era de seu pueblo e terminou sendo educado por sua própria madre, que trabalhava já com os egípcios. E ele realmente se quedou toda essa vida, não, de búsqueda de identidade, toda essa vida de como nossa vida, todo esse tempo que ele passou aqui na terra, não? Essa busca de identidade, depois de 40 anos não sabia o que ia ser, estava já e Deus o chamou e quedou no deserto, todavia, mais 40 anos para cumprir o chamado de Deus. Solamente com 80 levou o povo no deserto e morreu aí com 120, mais ou menos, não? E então, hermanos meus, ele sabia do que ele estava falando, de problema, de situação difícil, de angústia. Por isso ele, volva-te, ó Jeová, até quando? Tem essa coisa de hasta quando? E aplaca-te para com tus servos. De manhã saciamos de tua misericórdia, e cantaremos e nos alegraremos todos os nossos dias. Mira como
cambia, ¿no? La situación del clamor cuando nosotros ponemos la gana, la oración, ¿no? La alegría, la pasión, la compasión y la pasión por Deus, por las coisas de Deus, por tudo que é de Deus, ¿no? Como cambia o panorama da situação, ¿no? Alegra-nos conforme a los dias que nos afligiste e los anos em que vimos em mal. Apareça em tus servos tu obra e tu glória sobre sus hijos. Sea a luz de Jeová nosso Deus sobre nós outros, e a obra de nossas mãos confirma sobre nós outros. Se a obra de nossas mãos confirma, e tinha essa autoafirmação, não? E quero dar esse cierre, empezar a dar esse cierre nos minutos finais, falando sobre isso, a situação que nos passa, que nos pode passar, que nos pode tocar, né? Tempo de vida que vivemos na Terra, será melhor ou pior de acordo com o que podemos nós outros a ser, do que devemos nós outros a ser, do que queremos nós outros a ser, do que realmente nos damos conta de a ser e pongamos as pilas em a ser. Porque se aceitamos nossas situações sem clamar a Deus, sem nos alegrar, como aparece cá, sem buscar, sem perdonar, sem amar, vamos a estar solamente afligidos e vamos quedar clamando: está quando, Senhor? Está quando? Não está vendo, Deus? Não está vendo o que está passando em minha vida? Não está vendo, Deus? Que estão tirando bomba já. Pero quando eu me levanto, eu ando, eu camino, quando eu vivo com propósito, sabendo que solo Deus dá o sentido e a permanência de minha obra, solo Ele que confirma, sim, confirma, sim, Ele todavia tem que falar aí no final, a ser esse parente, sim, a obra, confirma essa obra de nossas mãos. Quando eu me dou conta que solamente em Deus estender essas obras confirmadas, essa luz de Deus, essa petição final do salmista, que seja a minha petição final, não que a luz de Deus alumbre nossos caminhos, e Jesus Cristo disse que Ele é a luz, e diz para que tu e eu seamos a luz, por isso eu falava já no começo do Sermão de la Montanha, que é a nossa base doutrinária, que nos ensina muito aí, e se somos esses bem-aventurados aí, que passa nesse Sermão de la Montanha, aí sim, nós outros vamos viver uma vida maravilhosa. Ora, esse pedido desse salmista tinha que ser o nosso. Por quê? Porque nossa vida, hermano, nosso tempo aqui na Terra é passageiro, são problemas e queda completamente vazio se eu não vivo uma vida de propósito, se eu não vivo uma vida queimando. Por isso Pablo disse a Timoteu, aviva esse dom que há em ti, esse propósito, a rotina. Quando caigo solamente em uma rotina, me caigo, pero quando em minha rotina há um propósito de paz de Deus. Por isso que eu propus em meu coração a ser um vídeo todos os dias nesse canal. Que eu digo, é sempre para mim esse vídeo. Primeiramente, essa predicação é para mim. Depois, se você quiser tomar para a tua vida, toma para a tua vida. Pero essa predicação é para mim. Então, Deus nos ensina a viver com esse propósito. E não viver uma rotina vazia, uma vida já... vivo porque vivo, Peter. Que é ser, que vais assim, que vais estudar, e que vais empreender. Nadie sabe nada. Dizia Matias, ele irmão Matias, aí na predicação do domingo, como está a sua vida daqui a 5 anos? Como será a sua vida daqui a 10 anos? Há 10 anos atrás não pensei que minha vida seria o que está sendo agora. Não pensei que ia estudar o que estou estudando agora. E me sinto muito bem. E sinto que é maravilhosa a minha vida agora. Aunque, todavia, meu quartito cá não está terminado, que não pude construir lá peça de minha irra, que tanto quero, que não pude arreglar cá um pouco tudo que quero arreglar. Pero eu me llenei de sabedoria, de amor, de paz, de paciência, de experiência, de entendimento em Deus, aunque
passei momentos tristes, passei momentos de dolores, passei momentos de desesperança, passei momentos de desentendimento comigo mesmo. Será que eu estou no certo? Será que estou no errado? O que passou? Eu não sei nada. Então, se Deus vai nos hablando, Deus nos vai bendizendo, Deus nos vai fazendo entender seu propósito, sua bendição em nossas vidas. Hermanos, solamente nós outros temos que dar glória e graça a Deus, recordando que Deus sim, Ele hace a obra dele em nossas vidas. Essa é a nossa experiência, nossa esperança, que nossa vida é passageira, é breve, pero que Deus está nos apontando, está nos levando, nos está sendo mirar uma eternidade. Que na eternidade não haverá chanto, não haverá rancor, não haverá ódio, não haverá envidia, não haverá mal nenhum. Vamos ver a Deus cara a cara e juntamente com Ele estaremos e seremos solamente de bendição los uns para os outros e solamente experimentaremos viver bendição. Nunca mais chanto, nunca mais dolor, nunca mais desgraça. Vamos orar e vamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Vamos confiar nesse Senhor, que essa palavra haga vivência em nossas vidas e não saia. Padre maravilhoso, todo-poderoso Deus, te damos glória e graça, Senhor. Te agradecemos por essa palavra ministrada em nossas vidas hoje. Que não saia de nossas vidas essa palavra, Senhor. Porque quantas vezes nós outros queríamos nos apartar, quantas vezes pensamos em desistir, porque estamos tão presos a esse tempo, a espaço, a la vida cá na terra. Pero, Senhor, é uma brevidade que vivemos aqui. Com toda a ciência e tecnologia, quizá se pode viver 10 anos mais, 30 anos mais, ou quizá até chegam a que possa se viver 100 anos mais, pelo que é isso comparado à eternidade, aos dias que tu tens preparados para nós outros. E eternidade bendição, não preso a esse tempo, espaço, essa carne, que tende ao deterioro devido ao pecado. Padre, bendiga-nos, perdona-nos, ajuda-nos cada dia mais a andar contigo e a ser tua vontade. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém. Muitas bendições, hermanos. Quero ir com os saludos finais. Tchau, tchau. Hermanitos queridos, que Deus nos bendiga muito. Aí nos saludamos, esses saludos finais. Bueno, escutaram a palavra de Deus. Dizíamos no começo, mais importante é a palavra. Por suposto, as alabanças também são importantes, não? Como alabamos ao Senhor, quando hacemos de coração, entendemos a letra de cada alabança e tudo mais, pero a palavra, às vezes damos mais atenção à palavra, e realmente está correto, não? A alabança, às vezes, nós outros quedamos com a música e tudo mais, pero, sim, a alabança também transmite a palavra de Deus, não? Pero, o que temos que fazer é dar atenção à palavra predicada, tanto por meio da alabança ou por meio de nossa voz, não, da mesma palavra, e dar atenção, escutar, ouvir, como diz Apocalipse, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vivemos uma época hoje onde não queremos ouvir muito a palavra de Deus. Bueno, que Deus nos bendiga, deixa esse like, compartilhe nas redes, subscreva esse canal. E nos reunimos nesse lugar, 19 horas e 30 minutos de maneira online, como hoje, não, os miércoles, domingo às 10 horas da manhã e sábado às 19 horas, um grande estúdio bíblico sempre temos. Que Deus nos bendiga. Listo. Listo? Nos vemos. Chau, Besito, chau. tchau, tchau.